facebook.com/Rui Cardoso Locutor. Diz aqui que eu estou ao vivo, portanto, estou ao vivo, diz que estou lá ao vivo e a cores, portanto, não vem que não tem. É a segunda hora do Aula que é Cardoso a passar por aqui nesta manhã fantástica de quarta-feira, não é? É isso tudo. De segunda à sexta, das 10 às 12, Rui Cardoso acompanha-te na Rádio Mértola. Olá a todos, novados, uma ótima quarta-feira. Tenho que falar um bocadinho mais lento para os nossos amigos que estão do outro lado do Atlântico perceberem, apesar de ser a mesma língua, não é? A língua de Camões. Quarta-feira, estamos com 11 minutos e 8 e 9, depois das 9 minutos depois das 11, Rui Cardoso. Depois das 7 no Brasil, não é? Beto, diz-me só, é depois das 7, não é? Portanto, são 7 e 9 no Brasil, 17 graus em Portugal, e onde o Brazuca está, o Beto Lemos, em Jataí, Goiás, também estão 17 graus. Hoje estamos empatados. Balá, balá! Rádio Mértola 95.2. Mértola, pura comunicação. E então vamos soltar o som, não é? Pois é tudo e tudo. O Betão disse, está dito. Conversas descontraídas com Beto Lemos. O tema de hoje não foi sugerido por mim, não senhor, foi sugerido pelo Beto Lemos. Eu disse a ele, hoje estás por tua conta e risco, portanto é isso mesmo, portanto vais tu a decidir. E pronto, lógico, já calculava. Bom dia, Beto. Bom dia, Rui Cardoso. Bom dia, Portugal. Bom dia, Brasil. Bom dia para todos que estão na sintonia da Rádio Mértola em 95.2 na nossa frequência em FM, ou então através de radiomertola.pt para todo o mundo e arredores, ainda mais um par de botas. Exatamente. O pessoal tem, depois desse negócio do apagão, inclusive está sabendo que tem gente de fora da Terra que está ouvindo a gente, viu? É isso mesmo. Olha, mas fiquei a saber que hoje somos ouvidos em Espanha, por exemplo. Aqui no nosso país. Principalmente, né? Não, é verdade. Um colega nosso de outra rádio, que está em férias lá, diz que hoje até nos estava a ouvir em Espanha e, contudo, né, quem estivesse ao pé dele, a ouvir-nos estava. Se calhar, há ouvintes que temos ouvintes em Espanha, nunca se sabe. Nós estamos aqui tão bem pertinho, né? Também não estamos assim muito longe. Então, logo hoje que nós vamos falar mal da Espanha? Não vamos falar mal de ninguém, nem nenhuma nação, nem nenhum povo, nem nada disso. O apagão ocorreu porque sim. Pronto. Fala-se que pode ter sido uma subcarga de eletricidade natural ou qualquer coisa assim. Pronto, está aí nas notícias. Vão ver no Google. Bom dia, Beto. Então, vamos falar sobre o apagão, não é? Vamos falar sobre o apagão. Acho que o assunto tomou a semana toda, de todo mundo, né, cara? Sim, sem dúvida. Eu acho que se bem que amanhã temos aqui o feriado do Dia do Trabalhador, o 1º de maio, e portanto vai ser também grande notícia, porque tem a ver com pois, vocês também não podem ver nada. E portanto o 1º de maio toma conta de muita da atualidade noticiosa, e suponho que aí é a mesma coisa, não é? Aqui a gente não fala muito do dia 1º de maio, não, rapaz, tá doido. Mexer com trabalhador não dá muito certo, não. Os caras tudo quer trabalhar, quer emprego, reclama do salário. Não dá certo. São duas coisas diferentes. É trabalhar, ter um trabalho e ter um emprego. São duas coisas distintas. Isso é verdade. Há quem queira um emprego e há quem queira trabalho. Não se pode trabalhar. É o teu caso. Não entendi. Não, eu estava a dizer que é o teu caso, gostas de trabalhar. Bom, bem bom. Então, mas também sou muito mentiroso. Ô, Rui, é a primeira vez que a gente transmite a luz de velas, no caso, aí, de Portugal para o Brasil, ou tu já botou a energia aí? Não, aqui está tudo ligado. Ficou ligadão na noite, logo à noite. Mas foram foi desde as 11h30 até... Foram, 12 horas, sim. Porque depois tivemos a complicação, não é? Porque assim, tudo o que seja, depois, apesar das grandes empresas de telecomunicações e isso tudo, terem meios para sustentar uma falha de energia, não é? Os data centers, essas coisas todas, e as antenas, é porque depois não é só o data center principal, não é? Depois temos as várias antenas de telecomunicações espalhadas pelo país e tudo isso tem que estar alimentado.
tem que estar salvaguardado. O que acontece é que, assim, aguenta até aguentar, não é? E depois, tchau. E houve situações em que não havia mesmo comunicações. Eu, por exemplo, deixei de ter, mas em muitos sítios do país as comunicações, especialmente numa empresa, segundo aquilo que eu tenho lido, mantiveram-se on. Com mais ou menos dificuldade, mas pronto, se calhar porque tinha mais recursos naquela zona, qualquer coisa do género. Entendi. Mas houve uma coisa que foi a grande companhia durante todo o dia do apagão. Imagina lá o quê? Não consigo imaginar, Rui. Foi mesmo o rádio, pois é. O velho radinho de pilhas. Com certeza, o rádio de pilha matou a pau, né? É, porque havia estações de rádio, uma saudação especial para os nossos colegas da rádio do Estado, que é a Antena 1, e também da rádio comercial, e acho que a Rádio Renascença também conseguiu, algumas situações em que estava online, manter a emissão durante o dia, portanto a Antena 1 e não só, a rádio comercial, conseguiram então manter a informação e daquilo que podiam conseguir também obter, portanto, a informar os ouvintes de que se estava a passar, mas através daquele célebre radinho a pilhas, não é? Nós temos isso, aqui isso é uma prova, Rui, uma teoria que eu sempre falei a respeito disso. Eu acho que na Terceira Guerra Mundial, quando vem aquele negócio lá dos bombardeios atômicos, aquela coisa lá toda, vai sobrar as baratas e os radinhos de pilha. Porque o resto tudo, a tendência é acabar. Isso aqui é uma prova real do que eu sempre falei. Realmente eu sempre falei isso. Assim, quem viveu no passado e que conviveu com a ausência da televisão, da internet e tudo mais, sabe o tanto que era importante o rádio. As ondas curtas cruzando o universo inteiro, a gente ouvia a rádio de tudo quanto era lugar em ondas curtas, e era um tremendo no meio de comunicação, e que foi relegado a segundo plano por conta da internet. Hoje é a prova viva de que não é. Eu não tenho aqui, mas lá mais para o norte, numa casa lá no norte, existe, porque já era dos avós da minha mulher, existe lá um rádio a pilhas, acho que não tem cassetes, é mesmo só rádio, mas que esse próprio rádio, que é um tijolinho, tem aquilo que tu falaste, além do AM e do FM, tem as ondas curtas, portanto tu tens a possibilidade. Antigamente havia aqueles rádios a válvulas, isso tudo eu tenho em minha casa, tem rádios a válvulas em que tinha também tudo, AM, FM e as ondas curtas, e sintonizar-se aquilo tudo. E, portanto, cara, eu ouvia muito, eu morei muito, quando eu era mais jovem, eu tinha uns 13, 14 anos, bem mais jovem. Já foi. Faz tempo, mas foi. No século passado, eu morei no sul do Pará. Eu só ouvia, era a rádio Tupi do Rio, a BBC de Londres e a Tirana da Albânia, que tinha programações em português. Tanto a BBC de Londres quanto a Tirana da Albânia tinha programação em português. Eram as 3 únicas rádios que eu ouvia lá. Cara, para mim era show de bola. De noite, ligava, tinha um aparelho de som, como a gente chamava, né? Era aquele tipo radiola, com tudo dentro ali, assim, né? Eu ligava, puxava aquele antenão e ficava ouvindo em ondas curtas. Rádio é top, cara. Rádio é vida. É assim, eu fiz madrugadas durante muito tempo e nós éramos a companhia de muita gente, ou que estava sozinho, ou que estava a estudar, ou que estava doente, ou que estava com insónias. Ou que estava. Mas acerca do apagão ainda, porque é o tema de hoje, não sei quê. Nós temos aqui pelo menos 2 associações grandes de rádios, e uma delas é a ARI, que é uma associação das rádios cristãs, e escreveu uma carta aos líderes dos partidos políticos portugueses, e foi mais ou menos assim, o apagão que ontem paralisou Portugal demonstrou de forma inequívoca a importância da rádio, vital da rádio no ecossistema da comunicação e da segurança dos cidadãos. Portanto, quando as redes móveis falharam e a internet silenciou, foi a rádio que se manteve firme, informando, orientando e apoiando as populações. A grande questão aqui que se coloca, portanto, eu depois passo-te o link para tu leres toda a carta, porque a carta é enorme, não vou estar a ler aqui, senão... Passar o dia inteiro lendo aqui. Não, quer dizer...
Sim. O pessoal está falando que foi tu que causou esse apagão aí, viu? Isso começou em Espanha e eu não fui lá desligar o interruptor. Não, Mas, não. Tem um estagiário, não sei o quê. Outros falaram que foi um gordinho que fez um pum meio grande em Portugal que interferiu. Como é que foi a coisa aí, Will? E então, o que se fala muito é porque as rádios locais, assim como nós na Rádio Mértola, as rádios locais estão assoberbadas de despesas, taxas, taxinhas, taxonas e outras coisas afins. Nós pagamos tudo e mais um par de botas e repagamos e para trabalhar e para levar junto do nosso auditório as nossas emissões, temos que estar em dia com tudo e depois, além de todas as taxas que nos são pedidas para pagar, todas as exigências legais que nos são solicitadas, temos também que pagar honorários, água, luz, quer dizer, eletricidade, essas coisas todas. Sobre isto, sobre a luz e sobre a eletricidade, a gente já fala. Portanto, todas essas exigências, e depois temos os meios técnicos, temos que manter, muitas das rádios locais estão a viver com meios técnicos rudimentares, já de 1900 antigamente, não é? E pronto. E depois acontecem azares, porque depois também não há dinheiro para pagar os seguros por causa disto, os seguros por causa daquilo, e com as tempestades que existiram já e que têm havido ultimamente aqui em Portugal, muitas das rádios das nossas congêneres, portanto, ficaram sem estudos, ficaram sem antenas, ficaram não sei o quê, sem emissores, mas depois o seguro, pois é tudo muito giro, mas é mais um encargo, neste momento não pode ser. E pronto, agora dava jeito, mas não é? Aquilo que se pede. A rádio sobe aqui também, né? Aqui, a mesma realidade que tem aí é aqui também, sabe? Aqui a choradeira é grande em relação a isso. Que tem uma série de obrigações que as rádios físicas, né, tem que ter que inviabiliza mesmo. Sim, qualquer investimento que se queira fazer em prol da manutenção da rádio, dessas coisas todas. É isso, da mesma manutenção e da viabilidade de uma rádio local que é estar mais junto da população e sabe mais diretamente o que é que se passa, quais são as necessidades. E aquilo que se pede é um apoio às rádios locais. São vários os pedidos de apoio já, mas é o pedido de apoio para as rádios locais em que possamos ter também nas nossas instalações, sejam estúdios ou sejam também as antenas, os emissores, nesse caso será um no-break, será um gerador mesmo, tem que ser um gerador para aguentar durante mais tempo, para manter as emissões em que é preciso meter gasóleo e meter combustível para continuar a funcionar. Foi assim que outras rádios conseguiram estar, porque assim foram com litros de combustível a serem queimados, mas que é uma infraestrutura que está montada para isso e para quando acontece falhas de energia poderem continuar a trabalhar. Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem mesmo. Agora falta é que nós, nas rádios locais, consigamos também ter essa energia alternativa para poder funcionar, e é uma coisa que nós debatemos diariamente aqui. Mas pronto, olha, ficámos apagados durante o dia todo, a rádio fez-nos companhia, não é? Eu cheguei a ir até ao rádio do carro ouvir as notícias dos nossos colegas, para saber mais ou menos o que é que estaria a passar, mas houve muita gente que andou por aqui a fazer um verdadeiro ataque às prateleiras dos supermercados. Vai acabar o mundo, começou a Terceira Guerra. Vamos ser, sei lá, qualquer coisa assim, o povo mais limpinho do mundo. E você sabe porquê? As toneladas de papel higiênico que saíram dos supermercados foram enormes. Papel higiênico e água e latas de atum. Há gente que vai comer lata de atum até 2030. Na minha dieta aqui, da minha personal, aquela minha nutricionista, eu tenho que comer uma lata de atum um dia sim, dia não, sabe? Tem uma lata de atum. Eu devia ter comprado aí, para aproveitar o apagão. Vem para Portugal. É assim, corre nas redes sociais, cuidado, atenção, se alguém te convidar para um jantar em casa ou um almoço em casa dele, tem cuidado, porque vai ser atum de certeza. Atum acompanhado com água. Tu não imaginas a correria que foi aos supermercados? Eu vi alguma coisa na internet sobre isso. Foi terrível, né, cara? O pessoal alopra e guerra. Eu ontem estive a falar com uma amiga e que soube de uma situação em que houve um sujeito que chegou à prateleira das conservas do atum, encostou o carrinho
do supermercado à prateleira e abriu os braços, abraçou as latas de conserva e para dentro do carro. Além do mais, vivemos depois numa sociedade de egoísmo. Só posso chegar a essa conclusão. Isso aconteceu aqui no Brasil na época do Covid. Não é? Teve aquele desabastecimento, né? Então foi a mesma coisa, papel higiênico e comida enlatada. Sumia assim, né? Ainda não, acho que ninguém percebeu. Se calhar algum entendido na matéria, algum psicólogo, alguém mais estudioso que nos venha ajudar, o porquê do papel higiênico. Ainda não se lembraram do papel higiênico úmido, não é? Aquele para ficar bem limpinho. É assim, além de termos o país mais limpinho, seríamos ainda mais limpinho ainda, não é? Não, eu acho que assim, nesse momento de Portugal, nunca vocês foram tão franceses como foram agora, né? Que banho não tinha como tomar mesmo, porque ainda estava fresquinho, não tava muito calor ainda, não dá para tomar banho frio, né? Era todo mundo na toalhinha, né? Não, por acaso aqui ainda por cima, por acaso nestes dias, foram uns dias, tivemos aqui uns dias de sol e de calor, tivemos aqui uns dias, voltou a chuva, mas pronto, é para a despedida do mês de Abril, em Abril águas mil, portanto a chuva tinha que vir despedir-se no dia 30. Mas a verdade é que há coisas que me saem fora, não percebo. Explica-me. Se souberes, alguém aqui no nosso grupo que nos explique o porquê da corrida ao papel higiênico, não é? Pronto. Porquê? Talvez por conta do atum. O atum é meio escorregadio, né? Pode ser por isso. Olha, antes de continuarmos... É por causa do azeite. Antes de continuarmos, eu quero dar um abraço ao Flávio Fernandes, que está no nosso Facebook. Bom dia, Flávio. Como é que é? A rádio é inesgotável, mas o Rui, tu és rico. O Rui, meu Deus. O Flávio Fernandes está a ouvir-nos, ou esteve a ver-nos também em Cabo Verde. Ele faz parte também de uma rádio de Cabo Verde, que é a Rádio Morabeza. Saudações para os nossos colegas de Cabo Verde. Afinal, não é só no Brasil. Andamos por todo o mundo já. Praticamente, né? O Flávio é um grande companheiro também. Foi pai recentemente este ano e está sempre com os olhos daqueles com olheiras até ao umbigo. Mas pronto, continua a fazer o seu trabalho na Rádio Morabeza e sempre muito bem, como não poderia deixar de ser. Saudações para o Flávio. Já passou por ali, depois a gente fala. Mas então, é coisas que eu não compreendo, mas tudo bem. Agora, fica aqui uma pergunta para ti. Eu nem estou a seguir o guião que tu me mandaste, mas alguma coisa... Está perto. É assim, nós por norma, e vocês aí no Brasil, eu fiz um post sobre isto, e é uma coisa que eu começo a brincar sempre, porque o português é uma língua muito traiçoeira. Nós dizemos assim, faltou a luz. Eu tive luz até para aí às 8h30, a luz do sol. O que me faltou desde as 11h30 da manhã foi energia elétrica, faltou uma eletricidade. As duas formas estão corretas. Não, aqui no Brasil ninguém fala faltou eletricidade, aqui faltou luz mesmo. Aqui também, a maioria... falta luz. Até eu digo, olha, faltou a luz, não sei o quê, faltou a eletricidade, não sei o quê. Tudo bem, é assim. Mas as duas formas estão corretas e há uma explicação para isso. Eu acho que a eletricidade não é o caso, viu? Não é o caso, porque o que faltou foi a luz, não foi a eletricidade. Não, foi a eletricidade, a luz faltou porque eu tive luz, estava dia de sol, fantástico. Sei não, eu... E então, é assim, eu estava aqui a ler o que o Daniel Vieira, eu estava-me aqui a escrever uma mensagem, mas não tem a ver com com a nossa conversa. Mas é assim, faltou a luz, porquê? Porque antigamente, no tempo do tetravô, qualquer coisa do género, nos primórdios da luz, a eletricidade servia sobretudo para iluminação. Portanto, se faltasse a eletricidade, faltava a luz, a iluminação. Não era elétrica, essas coisas todas. Portanto, é comum e continua a estar enraizado. E é mais fácil, né? Faltou a luz, porque é aquilo que poderás dizer logo, né? Faltou a luz, a eletricidade. Mas são as duas maneiras. Ou seja, tecnicamente faltou a eletricidade, correntemente faltou a luz. Pronto. Verdade. Mas não é só cá, é aí também, não é? É geral isso aí, falta a luz mesmo. Falta a luz. Se for na maternidade, vais dar à luz. Tu não, mas pronto.
É meio complicado, né? Não vai, não. Ele não vai, não. Não vem que não tem. Não é? Mas pronto, agora vocês nunca passaram aí por um apagão. Cara, Não digo talvez no Brasil inteiro, mas em não, no algumas Brasil inteiro regiões. não. Teve regiões, teve um apagão, acho que há poucos anos atrás, teve um apagão na região mais central entre São Paulo, acho que Minas, alguma coisa assim, né? E realmente foi complicado também lá. Porque, por exemplo, aí, se a gente pensar na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo ela tem hoje 12 milhões de habitantes, tem 2 milhões a mais que todo Portugal, né? Portugal está com 10 É isso que eu ia milhões, mais dizer. ou menos, né? E só a cidade de São Paulo são milhões e milhões de carros. Imagina o trânsito caótico que deve ter se formado nessa situação, né, cara? Porque semáforo para tudo quanto é lado. E não tem guarda de trânsito suficiente para poder controlar o trânsito, né? Roberto, o povo parece que não sabe conduzir sem semáforos, quer dizer, falhou os semáforos, não sabem conduzir. Essa é uma questão de civismo, uma questão de agora vou eu, agora passo tu, não sei o quê, a questão do feixe-eclair, não é? O feixe-eclair entra aos gentinhos um a um, né? E é uma questão de fazer um bocado disso no trânsito, é isso que eu digo, é uma questão de feixe-eclair para entrar na rotunda, para sair da rotunda, para ultrapassar, essas coisas todas, e é uma questão de bom senso. Deixa eu traduzir aqui, o brasileiros, tá? Feixe-eclair que está falando é o zíper, tá? Só eu conheço o feixe-eclair, porque lá no sul a gente fala feixe-eclair, viu? Ah, é? Okay. Vocês estão muito grandes, não é? Vocês têm muitas regiões que falam de maneira diferente aqui e ali, não é? Mas é o tipo. E nós cá antigamente tínhamos um spot publicitário que era a professora a perguntar ao Joãozinho quais são os polos que você conhece. Então conheço o Polo Norte, o Polo Sul e o Polo Ilon. O Polo Ilon, sim, Polo Ilon são os feixes de correr que a mamã usa, a mamã e as outras senhoras. Porque Polo Ilon era uma marca de zippers. De feixe de correr, portanto, que nós estamos a falar, e então o Joãozinho era Polilon, é o feixe de correr que a mamã usa e as outras senhoras. E feixe de correr. Sim, porque ele corre, não é? Tu pegas no zíper, né? E às vezes encrava, e se tu não tiveres com nada por baixo, encrava num pelo da barriga ou qualquer do género. Ixi, Virgem Maria. Não, tem péssimas lembranças, péssimas. Olha, aí ficas com muita luz, muitas estrelinhas, assim. E engoles em seco e respiras fundo e engoles uma data de palavras para dizer. Mesmo quando pega na ponta do nariz, assim, né? Ok. Mas agora imagina o que é um dia ficar sem comunicações e sem saberes como é que outras pessoas, tu queres saber como é que elas estão, ou como é que a coisa está com elas, aqui, e se tiveres alguém da família ou amigos que estejam doentes ou que precisam de apoio e que normalmente comunicas com eles e não tens como, é complicado, porque tudo vem abaixo. Eu acho que assim, pequena em relação ao tamanho de Portugal e Espanha, mas em relação a todo mundo, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer e pode acontecer em grande escala, né? No momento qualquer, seja lá qual for o motivo, pode acontecer em grande escala. Foi 2 países que estão bem próximos, tal, mas nos ensina uma coisa, né, Rui? Primeiro, que a gente consegue sobreviver sem internet. Sim, voltou-se ao tempo antigo das conversas, de ler um livro. Eu estou pensando, marca essa data aí, Rui, e põe 9 meses para frente e tu vai observar o número de nascimentos que vai ter daqui a 9 meses. Portugal e Espanha vai ter um boom, não é? O pessoal voltou até... É um boom, literalmente, é um boom de nascimento. Lembra aquele negócio assim? Eu acho que teve até um desenho animado uma vez assim, que teve um boom de nascimento de crianças. Vai ser agora, sim. Portugal. Portugal vai acabar o problema de longevidade. Falando que tem muitos velhos, etc e tal, taxa de nascimento baixa. Acabou, viu? Vai, ó. Acabou! Sério. As pessoas estão se olhando, estão conversando, passaram o dia inteiro conversando, olhando no olho. Né? Teve filho que olhou para o pai assim, você que é meu pai mesmo? Com certeza, né? Porque só olha o pai pela telinha do celular, né? Eu estou a rir porque no grupo que nós temos no WhatsApp apareceu lá o nosso colega Henrique Carvalho. Ai, Betão, tem criança pela barriga das pernas e dá o peito do pé. Certeza. O Betão é
O Betão é mais ou menos assim. O Betão está para tudo, já dá tudo, mas ok, adiante. Mas então é isso mesmo, sem internet, sem comunicação, valeu, portanto, como eu já disse, o rádio, valeu as velinhas, o candeeiro a petróleo, o bom do candeeiro a petróleo, e depois... E valeu, portanto, as comunicações, quem podia ou quem tinha ainda a rede podia comunicar. Antigamente, o telefone fixo tinha uma linha e tinha alimentação própria, agora não. Agora, sobre redes digitais, isso tudo. Portanto, acabou. Antigamente, podia Faltava ter... Faltava a luz, o telefone funcionava, né? Literalmente. Porque tinha alimentação da central, não era? Desde que as centrais continuassem a ter manutenção de energia, portanto, nós continuávamos a ter também telefone. Agora, o mais grave ainda é porque não é só nas telecomunicações, não é só não poderes ligar a televisão, a internet, os telefones, essas coisas todas. É que não consegues fazer comida quem tem tudo elétrico em casa na cozinha. É verdade. Tem a placa do fogão, tem a placa de fogão elétrica, tem o não sei como é que vocês dizem aqui, nós temos o cilindro, o micro-ondas, os fornos elétricos, mas tens o cilindro para aquecer a água, tens o cilindro, ou tens o termoacumulador, não é? Elétrico. É chaleira elétrica que chama aqui, chaleira elétrica, tu conecta lá, né? Não, mas eu estou a dizer para tomar banho, para os duches e isso tudo, não é chaleira elétrica, é aquele grande que leva não sei quantos litros de água para tomares banho no duche. Não, aqui não usa não, Rui. Aqui a gente não usa isso, não. Tens o chuveiro elétrico, não é? A gente já inventou o chuveiro elétrico aqui, já. Não gosto disso. Não veio contigo. Está bem, amigo Cardoso, é Henrique Jacinto. Que mania, vou ter em 2 apelidos. Eu também tenho. E na rádio, o nome artístico do Henrique é Henrique Jacinto. Tenho que mudar aqui nos meus contactos para Henrique Jacinto. Depois não vou saber quem é. Mas pronto. Então, quem tem tudo elétrico tornou-se complicado. Nós temos aqui videozinhos que foram postos no Facebook em pessoal a fazer a comida nos fogareirozinhos de carvão. Fica mais saborosa até. Eu estava lendo aqui ontem, né? Daquele material que eu estava pegando ontem, que os caras estavam cozinhando frango com algodão embebecido em álcool, né? Botou álcool. O cara era enfermeiro, botou um algodão numa latinha, fazendo frango cozido com álcool. Penso que deve ter gastado de álcool esse homem, algodão, né? Acabou com o hospital lá. Além do mais, porque carne de ave deve ser bem cozinhada, não é? Portanto... Muito bem cozido, né? Mas, por exemplo, um colega nosso de outra rádio, uma rádio nacional, e que esteve a trabalhar, diz que fez uns belos dos hambúrgueres grelhados para o jantar. Para a família toda. Pronto. Não é? No fogo, né? Fogo de verdade, né? Sim. Fez um churrasquinho e então aí... Vocês aí estão safos, vocês são mestres em churrasco, portanto há sempre um churrasquinho para fazer. Qualquer desculpa, não precisa faltar luz que a gente faz churrasco. E a bela da caipirinha e pronto, essas coisas todas. Vamos dar de açúcar, E depois temos também aquela... Mas, portanto, houve pessoas que se desenrascaram e eu trabalho com gás. Na cozinha trabalho com gás. Até tenho um forno elétrico, tenho a air fryer, tenho essas coisas todas, micro-ondas, mas tenho o belo do fogão a gás. Portanto, deu para fazer um arrozinho, para acabar o jantar, essas coisas todas. À luz do candeeiro a petróleo, do belo candeeiro a petróleo, mas no final do dia, mas sim. E foi jantar à luz das velas com a minha mulher, foi mais romântico. Até que enfim, né, Rui? Levou ela para fazer um jantar à luz de velas, né? Ela acendeu as velas, eu cozinhei. Saiu da sala. Eu vou te levar para jantar, saiu da sala para a cozinha, né? Não, mas o jantar foi feito na sala, foi comido na sala, mas foi feito na sala. Perdão, uma coisa. Antigamente, tu não aquecias, por exemplo, a sopa ou o prato, não sei o quê, mas a sopa no micro-ondas, não é? Tinhas um tachinho, uma panelinha pequenininhas, em que punhas lá a dose da sopa que ias servir naquela altura, naquela refeição, e aquecias a sopa, não é? Normalmente. Pois então, o bom do Rui foi buscar um tachinho pequenino, pôs lá a belo do caldo verde e aqueceu o caldo verde para o jantar. Nossa Senhora. Tudo de bom. E estava ótimo. Pronto, estava ótimo. Lógico que aqueceu. Até aqueceu e tens mais até a noção do calor. O calor fica mais distribuído do que o micro-ondas. É diferente o aquecimento num fogão, um tachinho, do que num... É prático o micro-ondas. Super prático.
Com certeza. E em princípio não te vai queimar a comida, que às vezes, por exemplo, o caldo verde tem aquele puré de batata, não é? E se tu deixas aquecer ali muito, depois ele pode queimar assim no fundo. Ali no micro-ondas, é na tigela e tudo bem. Mas não haja dúvida, assim, não se passou fome. Não. Agora, tu queres saber porque é que os nossos antigos, os nossos antepassados, se deitavam mais cedo e se levantavam também mais cedo? Como não havia nada para fazer, não havia televisões, era o rádio, não sei o quê. E o rádio tu podes estar a ouvir, deitar na cama, a adormecer com ele ligado, essas coisas todas. Sim. Quando começava a escurecer, era o Belo do Candeeiro, era petróleo, o Petromax, que era aqueles diferentes, já mais em inox, essas coisas todas, a vela, qualquer coisa do género. Como era isso tudo? Para poupar energia, ou era só uma lâmpadazinha no meio da sala e depois mais não sei o quê. Portanto, vamos deitar mais cedo. E depois levantamos mais cedo para aproveitar a luz do dia. Por isso que nascia mais gente. Pois, tínhamos também que nos manter mais aquecidos, não é? Cobertor de orelha, né? Sim. Aquele barrete, aquela camisola grande para dormir, não é? E aquele barrete, aquele gorro também para dormir e as meinhas. Para tapar as orelhas aqui, né? É isso. O que o apagão nos leva a falar, não é? Mas tem tudo a ver, não deixa de ter a ver, sem dúvida alguma, essa situação. Tem tudo a ver, portanto, as pessoas deitavam-se mais cedo, porque pronto, também não havia nada para fazer, não havia tanta oferta como há agora. Hoje em dia tem muita distração, né? E nesta segunda-feira voltou-se um bocado a não ter essa oferta e, portanto, a reviver velhos tempos. Pronto, velhos tempos. E está-me a soar um bocado a conversa de mais velhos, mas pronto. Nossa Senhora. Mais velhos, Beto. Eu estava pensando, sabe o que, Rui? Se fosse aqui no Brasil, cara. Já pensou se troço fosse aqui no Brasil? Imagina, as fábricas de cerveja tudo parada, cara. Ia começar a Terceira Guerra Mundial, com certeza. Imagina. Não tem cerveja, não tem cerveja. Acabou a cerveja. Não ia dar certo, não, rapaz. Tá doido. Olha, e tu por acaso falaste aqui, escreveste aqui uma coisa que é verdade. Sem televisão, a minha vizinha ficou desesperada porque perdeu o episódio do Preço Certo, ou da novela, qualquer coisa assim. Com as novas tecnologias, é só voltar atrás. Não, mas, cara, eu gostaria e muito, de verdade, né, que a gente tivesse assim, uma grande lição em relação a isso. A gente lembrar de que a gente tem vida fora da internet, fora da televisão, fora do computador, fora do celular, né? Eu acho que talvez essa tenha sido a grande lição que Portugal agora descobriu isso, redescobriu o rádio, não é? Sim. Fundamental, né? Faturar o nosso troquinho aqui, gente, né? Realmente redescobriu o rádio a pilhas, o transistor. Pilhas, né? O transistor, né? Entendeu? Olha, acerca da rádio ainda, fala-se muito da digitalização da rádio, enquanto mesmo, portanto, a emissão ser digital. Sim. Se fosse digital, nós teríamos rádio na segunda-feira? Se as emissões fossem digitais, porque obriga as antenas, obriga a emissão digital, obriga a energia, tudo isso. O FM analógico, acho que deve crescer o digital, mas deve ser em paralelo. É a minha opinião. Tem que ter opção, tem que ser opinião. A minha opinião é a mesma também, porque se depender tudo da energia, acabou. Portanto, os emissores precisam de energia e tudo isso, mas é mais fácil a rede analógica manter-se no ar do que uma digital. Acabou, viu? Não é? A parte digital, caput. E é assim, além do mais, obriga a que as pessoas investam em rádios digitais para poder obter a emissão que vem dos estúdios, não é? Portanto, não é o FM que vai servir. E há muita gente que nem está nem aí, nem sabe o que é essa coisa do rádio digital e como é que isso funciona, e não está nem aí com grana, não é, para poder fazer a compra, porque não vai ser barato logo quando aparecer. Não é? E não podes acabar com o rádio analógico assim de um momento para o outro. Digo eu. Quando começar a Terceira Guerra Mundial, eles vão saber disso, não se preocupa não. Não é preciso de guerras nenhumas, é preciso pensar, digo eu. Não, mas tu vê, assim, a migração de 80% das rádios que eu escutava antigamente, tanto em AM quanto FM, não é?
Quase todas estão hoje, tudo na internet, tudo na internet, tudo na internet. As transmissões são tudo assim, ao vivo, filmada via Facebook. Não tem nada contra. YouTube. Não, beleza. Mas eu acho que tu tem que ter um plano B, não é? Tem que ter uma alternativa. O som da rádio AM, Rui. Sim, é característico, não é? Cara... Tu falaste agora aí numa coisa que era o plano B. Eu vou mais longe, ou seja, tu tens o plano A agora. Pode ser o plano B, que é a parte digital. Eu vou mais para esse sentido, para essa prioridade. O analógico continuar. Então, mas é analógico agora, estamos na época, não sei o quê. Estamos na época, sim senhor. Mas podem conviver as duas situações, não é? Ainda... Vou falar aqui novamente de um colega. Neste caso é o Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial, e ele é o diretor da estação. E ele próprio disse em antena, ok, rádio digital, tudo muito bem, mas deixem lá estar as nossas torrezinhas e os nossos emissores prontos a trabalhar ou a funcionar sempre, porque numa situação desta, o FM é que vale. Ou a onda média, ou a amplitude modulada. Portanto, deixem lá estar esta parte analógica a funcionar, porque se houver assim uma situação destas, não é? Estamos chaves. Travei aí o meu rosto. É para eu ficar a olhar para ti, é sempre. Assim, deve ser. Deve ser. Câmbio. Olha, isso se calhar quer dizer que eu estou com 44 minutos de emissão. Já, Jesus. E quer dizer que... Não deu apagão em nós, né? Não. Nunca, jamais em tempo algum. Não. Conclusão da história. É tudo muito chido esta parte digital, não é? É tudo muito bom. WhatsApps, Facebooks, Instagrams e tudo, e essas coisas todas, e emissões digitais. Mas vamos continuar no analógico também, não é? Com certeza. Estás triste, ficaste triste por ficar parada e frio. Eu estou me olhando assim, eu estou me olhando a minha cara, estou me achando tão tristinho. Estás com ar bem disposto. Não. Eu fiquei até melhor, né? Acordei cedo hoje. Pá, tá doido esse negócio de madrugada aqui. É bem que são 7h45, não é? 7h45 aqui, Exatamente. Bom dia, povo brasileiro. Bom dia. Bom dia. Agora eu tô acordando o povo daqui, né? O café tá quente, tá aí, né? Cafezinho quente, essas coisas todas. Eu esqueci de te contar. O meu celular, esse dia, a gente tava viajando, eu e a Lívia, e meu celular amanheceu português. A gente tava procurando um hotel e lá... o hotel lá, o que tinha no hotel? Tinha pequeno almoço. Eu digo, opa, que isso? Tava todo ele português, Portugal. Cara, não tinha café da manhã, tinha pequeno almoço. Não, é sério. Eu mostrei para ela, olha aqui. E ela, que é isso? Digo, pequeno almoço, é café da manhã. Lá tem pequeno almoço. Aí eu fui tentar ver o que estava acontecendo. O meu celular estava como se eu estivesse em Portugal, falando todas as mensagens, todas assim, em português de Portugal. Nem tinha bolo de fubá, nem nada. Nada, não. Tinha pastéis de Belém. E pão de ló. Olha, o pão de ló de alfazarão é tão bom. Tem assim uns ovos por dentro, moles, que tu abres e aquilo desmancha-se tudo e... Adiante. Nossa, então, olha, vamos... Amanhã é feriado. Aí também é feriado? Amanhã é feriado aqui também. Dia do Trabalhador. Okay. Dia do Trabalhador. Fim de semana prolongado para muitos, não é? Portanto... Com certeza. Então, olha, fica aqui o tchau, o adeus, para até para a semana, não é? Então, até para a próxima semana, né? Tomara que seja apagão, né? E a gente não apague muita coisa. Se o fim de semana já vai ser prolongado para muitos, com apagão na segunda-feira outra vez, será ainda mais prolongado. Será uma semana de descanso para depois um fim de semana de trabalho. Não, eu quis ficar em casa na segunda-feira passada, a Lívia não deixou, eu digo, mas Portugal está sem energia, pô, eu estou me sentindo praticamente um português agora, né? Então, quer dizer, eu tinha que parar também. Não deixou, fez eu limpar o pátio lá, pô. Acho muito bem. A enxada aqui não é elétrica, pode ir lá. Mais vale uma mão inchada do que a enxada na mão. Verdade. Profético, Rui, profético. Beto, tudo de bom, um bom fim de semana, um bom dia do trabalhador para vocês aí e para nós aqui também, não é?
A todos Um nós. grande abraço para o povo brasileiro que nos está a escutar e para o povo português, como é lógico, não é? E para o Alentejo. Espanhol agora, né? Sim, e também para Cabo Verde também um abraço. Cabo Verde. Não, Cabo Verde é Portugal, ou ele é separado. Cabo Verde. Cabo Verde, né? Cabo Verde é Cabo Verde. Cabo Verde é Cabo Verde. É uma nação. Verdade. Um abraço para ti, foi bom estar aqui contigo de novo. Contigo também, foi muito bom. Tudo de bom para todo mundo aí. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e até quarta-feira ou quinta, sei lá, né? E espero que na próxima quarta-feira alguém nos traga um belo bolo de fubá. A favor, muito a favor, muito. Muito a favor. Uhum. Abração, tudo bom? Vou soltar a vinheta, Beto. Manda a vinheta. Manda a vinheta. E então o Beto Levo esteve por aqui nesta emissão do Betão Disse, está dito e, como não poderia deixar de ser, solta a vinheta. Bom dia, Rui, boa quarta-feira. Não, errou! As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera no que respeita à meteorologia para quarta-feira, dia 30 de abril. As previsões são então de céu com períodos de muita nebulosidade e com períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoadas. O vento deverá ser fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante sul, superando moderado a forte, até 40 km/h nas terras altas, isto até ao meio da manhã, e tornando-se fraco a partir do final da tarde. Previsão de descida da temperatura, em especial da máxima, nas regiões norte e centro, onde em alguns locais será acentuada. As máximas previstas são de 18 graus para o Porto, 19 para Coimbra e também para Lisboa, e 21 graus de máxima para Santarém e também para Faro. O Carlos Aparício decidiu também meter-se na conversa do Beto Lemos e atropelar aqui o final desta nossa emissão de hoje. O Betão Disse, está dito. Conversas descontraídas com Beto Lemos. Mas o Carlos é sempre bem-vindo, como não poderia deixar de ser. E vamos para os finalmente. Eu volto amanhã e depois com uma emissão diferente, mas amanhã é feriado, é dia do trabalhador. Festejem bem o dia do trabalhador. Para quem pode ter o fim de semana prolongado, um ótimo fim de semana também para descansar ou fazer outras atividades que acharem por bem. Olha, uma boa atividade é estar com a família e com os amigos. Beijinhos e abraços. Vamos dançar ao som da Kizomba com o Tomané.